Poucas pessoas percebem quando começam a aceitar menos do que merecem. Não existe um aviso claro. Não há um momento dramático em que tudo muda de forma visível. Não há um ponto exato que você possa apontar e dizer: foi aqui que eu reduzi o padrão. Esse processo é silencioso. E é exatamente por ser silencioso que ele se torna perigoso. Ele começa em pequenas concessões, em decisões adiadas que parecem temporárias, em limites que você aceita sem questionar porque questionar naquele momento parecia custar mais do que ceder. Em escolhas que pareciam racionais, mas que, repetidas ao longo do tempo, foram redesenhando o tamanho do que você considera possível para si. Aceitar menos raramente parece uma escolha errada no momento em que acontece. Parece prudência, parece maturidade, parece adaptação honesta à realidade. Você diz a si mesmo que está sendo racional, que está sendo humilde, que não é o momento certo, que vai avançar quando as condições melhorarem. E assim, sem que nenhuma decisão dramática seja tomada, você reduz expectativas, ajusta sonhos para tamanhos menores, diminui padrões que um dia pareciam naturais, não porque não poderia sustentá-los, mas porque deixou de exigir isso de si mesmo. E a mente, que observa tudo isso, começa a registrar essa nova referência como o novo normal. Napoleão Hill alertava com precisão que a mente humana se adapta rapidamente ao ambiente que aceita. Quando você se acostuma com menos, o menos deixa de incomodar, deixa de parecer insuficiente, começa a parecer razoável, começa a parecer o que era esperado. O problema não é o primeiro recuo. O problema é o hábito que ele cria. Cada vez que você aceita menos do que sabe que poderia alcançar, sua mente registra essa decisão como um novo limite válido. E limites repetidos não ficam apenas no comportamento. Com o tempo, eles se transformam em identidade, em crença sobre o que é para você e o que não é. O preço invisível disso não aparece imediatamente em forma de fracasso visível. Ele não chega com anúncio. Ele aparece como estagnação, como aquela sensação persistente de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece funcional do lado de fora. Você trabalha, cumpre responsabilidades, segue em frente. A vida continua se movendo, mas internamente existe um ruído constante, uma percepção silenciosa e incômoda de que você poderia estar vivendo algo maior, mais alinhado com quem você sabe, em algum nível ainda não silenciado, que é capaz de ser. Esse ruído não surge por ambição excessiva, não é vaidade nem insatisfação crônica. Ele surge porque você traiu, pouco a pouco, o padrão que sabia ser capaz de sustentar. Hill dizia que o maior dano não é causado pelos grandes fracassos, é causado pelas pequenas desistências que nunca são confrontadas com honestidade. Elas não quebram você de uma vez, elas enfraquecem aos poucos, em silêncio, sem cerimônia, sem que você perceba exatamente quando aconteceu. Aceitar menos do que você merece cobra um preço psicológico profundo. Ele diminui o respeito próprio de uma forma que nenhuma conquista externa consegue compensar completamente. Enfraquece a autoconfiança não porque você falhou diante do mundo, mas porque você negociou consigo mesmo e sabe disso em algum lugar que não engana. Cria uma distância entre quem você é e quem você se permite ser. E essa distância, quando cresce sem ser examinada, se transforma em frustração crônica. Não porque a vida foi injusta, não porque as circunstâncias foram difíceis demais, mas porque você negociou demais consigo mesmo por tempo demais, sem nunca nomear o custo real dessa negociação. Existe uma pergunta que poucos fazem com a honestidade que ela exige. Em que momentos da minha vida eu reduzi o padrão e chamei isso de realismo? O aspecto mais perigoso de aceitar menos não é a concessão em si, é o que vem depois dela. Com o tempo, você começa a justificar essa escolha. Constrói narrativas para explicar por que não avançou, por que não insistiu, por que não elevou o padrão quando tinha condições de fazê-lo. E essas narrativas soam razoáveis, soam maduras e ponderadas, soam como a conclusão de alguém que conhece bem a vida. Mas na prática, elas funcionam como anestesia. Aliviam o desconforto momentâneo de encarar o que foi deixado para trás, mas mantêm você exatamente no mesmo lugar. Napoleão Hill foi direto ao afirmar que o sucesso exige clareza de propósito e firmeza de decisão. Quando essas duas coisas se perdem, a pessoa passa a viver no modo reativo. Responde ao que acontece em vez de direcionar o que constrói. Adapta-se ao que vem em vez de exigir o que sabe merecer. E viver de forma reativa quase sempre conduz à aceitação gradual de menos. Não porque a pessoa seja fraca,
mas porque é genuinamente mais fácil se adaptar ao que está dado do que sustentar o risco de exigir mais de si mesmo sem garantia de resultado imediato. Existe um custo acumulado nessa escolha que raramente é contabilizado com clareza. Ele aparece na forma de oportunidades que passaram sem serem exploradas, de talentos que ficaram permanentemente abaixo do que poderiam ter desenvolvido com constância e exigência real, de caminhos que nunca foram tentados porque a narrativa interna já havia concluído que não valiam o risco. Com o tempo, a pessoa começa a confundir paz com acomodação, confunde estabilidade com estagnação. E quanto mais tempo passa nesse estado, mais difícil se torna lembrar qual era o padrão original que um dia parecia natural e alcançável. Hill observava com precisão que pessoas bem-sucedidas não eram aquelas que nunca erravam, eram aquelas que se recusavam a reduzir seus padrões internos após os erros. Elas ajustavam estratégias, mudavam abordagens, revisavam métodos, mas não diminuíam a visão, não negociavam o padrão. Aceitar menos nesse contexto não é humildade, é a abdicação silenciosa da própria responsabilidade. E há uma diferença enorme entre os dois que a maioria nunca para examinar. Quando você reconhece o preço invisível de aceitar menos do que merece, algo começa a se reorganizar internamente. Não de forma dramática, de forma silenciosa e irreversível. A pergunta deixa de ser o que é possível agora, dentro das condições que tenho, e passa a ser o que eu estou evitando ao me convencer de que isso é o máximo possível? Porque, no fundo, aceitar menos quase sempre está ligado a algo mais fundamental do que falta de oportunidade ou de circunstâncias favoráveis. Está ligado à confusão interna, à ausência de direção clara, à falta de um critério firme para decidir o que realmente importa e o que não merece mais o espaço que você tem concedido a ele. Quando a clareza falta, qualquer escolha parece pesada demais, qualquer movimento em direção ao mais parece arriscado demais. E a vida vai sendo vivida no piloto automático, em velocidade de cruzeiro confortável, enquanto o preço invisível continua sendo pago todos os dias em uma moeda que não aparece no extrato, mas que é sentida em algum lugar que ainda não foi completamente silenciado. É por isso que o próximo passo dessa jornada não é fazer mais. Não é se esforçar mais, correr mais, produzir mais. É enxergar com mais nitidez. Porque entender o preço de aceitar menos leva inevitavelmente a uma pergunta ainda mais decisiva e mais desconfortável. De que formas a falta de clareza está sabotando sua vida enquanto você acredita estar apenas sendo realista? Existe um vídeo aqui que aprofunda exatamente isso. Ele se chama Como a falta de clareza está sabotando sua vida. E se o que foi dito aqui fez sentido para você, o que está lá vai mostrar como a ausência de clareza opera, porque ela se disfarça de bom senso, e o que acontece quando você finalmente decide enxergar o que estava evitando. Não é confortável, mas é necessário, e é exatamente por isso que importa.